Está cada vez mais comum por parte das empresas a adoção de remunerações variáveis capazes de agregar um salário justo a uma gama de benefícios. São formas de se buscar a estabilidade e a retenção de talentos. E para falar sobre as recompensas financeiras, está aqui no estúdio o diretor de uma empresa de recursos humanos, que é o José Carlos Bastos. José Carlos, obrigada pela participação aqui no Emprego e Renda. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Zé Carlos, a remuneração fixa, ela é ainda a principal fonte de atração dos profissionais nos dias atuais? Ela ainda é uma fonte importante, mas ela tem perdido espaço para outras formas de remuneração. Quais formas, por exemplo? Principalmente a remuneração variável, que vincula o resultado do empregado, a remuneração que ele pode receber, aos resultados que ele apresenta para a empresa. E isso faz com que ele possa melhorar os seus ganhos e que a empresa possa também ter um resultado melhor. E as empresas brasileiras, de uma forma geral, elas vinculam, né, a remuneração ao tempo de serviço dos funcionários. Recompensar financeiramente pelo desempenho, no seu ponto de vista, é possível e também é viável? É viável e é fundamental para que as empresas cresçam, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista principalmente. As empresas podem vincular isso ao tempo de casa como uma forma de reconhecimento pela permanência dos empregados, mas é fundamental que haja uma diferenciação pelo desempenho. É fundamental e para isso existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas pelas empresas, como avaliação de desempenho, contratos de resultado e outras que tem por aí. Prêmios por produção também é uma forma de remuneração? Também é uma forma de remuneração, principalmente na área comercial, isso é muito comum, né? O comissionamento de empregados por venda, mas aquele pagamento por produção na área industrial, por peça, que foi o início da remuneração variável, isso está caindo em desuso, principalmente em função da transição para processos de trabalho mais coletivo, por equipe e não individualmente dentro das áreas de produção. Qual que é a relação que você vê entre remuneração e benefícios? São coisas semelhantes? Digo, quando falo benefícios, assistência médica, odontológica, até auxílio creche, por exemplo. Esses benefícios, na realidade, eles compõem o composto que a gente chama de composto da remuneração. A remuneração, ela inclui o salário base, os benefícios, a remuneração variável de curto prazo, a remuneração variável de longo prazo, né? Então, são várias formas de recompensar o empregado que estão agregadas no que a gente chama de remuneração. Por outro lado, Zé Carlos, quais são ou qual é a dificuldade maior da empresa que ela enfrenta nessa questão exatamente da remuneração, hein? Olha, a principal dificuldade que as empresas têm é justamente definir o mix, o peso mais adequado de cada uma dessas formas de remuneração no seu composto total, porque isso depende muito do segmento que ela atua, do tipo de profissional que está dentro da empresa, do mercado em que ela está atuando, da localização que ela está. Então esse mix depende de cada empresa, não tem uma receita, e essa talvez seja a maior dificuldade. Vamos entender um pouquinho mais, vamos citar outros tipos de remuneração existentes, por exemplo, explica para a gente a diferença entre participação nos lucros e também no resultado. Como que isso acontece? Na realidade, a participação nos lucros ou resultados, existe uma lei, inclusive, que regulamenta esse tema, ela é montada mais ou menos da mesma forma. A diferença é o foco em que ela vai tomar. A participação nos lucros, ela tem um foco especificamente no lucro que a empresa apresenta. A participação nos resultados é mais ampla. Ela permite que você estabeleça metas de outras naturezas que não seja só o lucro para poder distribuir resultados dentro da organização. Quer dizer, então, que existe uma lei a ser seguida quando se fala dessas vantagens da remuneração variável e essa empresa deve seguir a lei. Elas sabem disso? Muitas empresas não sabem, né, dos benefícios que a lei traz. A Lei 10.101, ela estabelece... o principal benefício é o não recolhimento de encargos por parte da empresa na distribuição dos lucros. No entanto, para isso, ela precisa seguir determinadas regras. Tá? Ela pode fazer um programa de remuneração variável sem seguir essas regras, no entanto, ela não terá o benefício. E as regras são muito simples. Basicamente, a empresa precisa constituir uma comissão de empregados. Dessa comissão precisa participar um membro do sindicato, né, como representante da categoria, ou que isso seja regulamentado por convenção coletiva ou acordo coletivo, e o pagamento mínimo tem que ter um prazo, uma distância de no mínimo 6 meses entre um pagamento e outro. É só isso. O restante é negociado entre as partes. Tá? A lei é muito simples e de aplicação bastante ampla. A remuneração variável, ela aumenta os custos da empresa?
ela aumenta os custos da empresa. Por outro lado, ela cria uma possibilidade, ela tem que criar, a gente defende isso, ela precisa criar uma melhoria de resultado, senão não faz sentido ter remuneração variável, né? Eu só pago uma remuneração variável na medida em que aquilo traz resultados, melhora o resultado da empresa. Se por um lado ela aumenta os custos, por outro ela deve aumentar os ganhos também. Quer dizer, tem que ter uma contrapartida aí nessa história, né? Com certeza. Agora, José Carlos, para a gente encerrar, qual tipo de benefícios, só para a gente entender melhor, podem ser agregados à remuneração? Olha, os benefícios são compensações não financeiras, né, que a gente vai conceder aos empregados de modo a melhorar a qualidade de vida dele e facilitar a vida desse empregado no trabalho. Então, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada, todos esses compõem o que a gente chama de benefício e fazem parte da remuneração do empregado. Tá certo. José Carlos Bastos, que é diretor de recursos humanos. Obrigado pela participação aqui no Entregue Renda. Prazer foi meu.